Olá pessoal, tudo bem? Eu vou apresentar aqui uma fórmula para parábola, tá? A gente tem a seguinte definição para parábola. Fixa um ponto F e uma reta. E o ponto, ele não está na reta, tá? Então vou chamar aqui de F, vou chamar aqui, esse aqui é ponto F, aqui é reta. O conjunto de todos os pontos do plano que contém F e R, então você vê o fundo aqui da tela, e também que são equidistantes de F e R, formam uma parábola. Forma um conjunto que a gente vai chamar de parábola com foco F e reta diretriz. O que é ser equidistante? Você vai pegar um ponto, por exemplo, que está aqui entre F e R, um ponto que está no meio aqui. Essa distância desse ponto até F é igual à distância desse ponto até R. A distância de um ponto à reta, você pega o ponto, traça uma perpendicular aqui, e calcula o tamanho desse segmento. Se você achar todos os pontos aqui do plano, né, que distam de F e R, ele vai fazer um desenho. Esse desenho eu vou chamar de parábola. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar esse outro ponto aqui, porque essa distância aqui é igual a essa distância aqui. Então, esse é um ponto que está na parábola. E eu vou fazendo isso, né? Eu tenho esse outro ponto aqui, por exemplo, essa distância aqui são iguais. Então, esse ponto também está na minha parábola. Isso vai formar um desenho. Tá? Opa, vamos fazer aqui. Vai fazer essa curva e essa aqui é conhecida como parábola. Então, o que a gente vai fazer então? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um sistema de coordenadas cartesianas aqui. Então, vou fazer em azul. Eu vou fazer de um jeito para simplificar a nossa vida, que vai ser o seguinte, eu vou passar o eixo X, desculpa, o eixo Y no foco, aqui. Esse aqui é o eixo Y. E eu vou passar o eixo X aqui nesse ponto, tá? Então, ele vai sair daqui. Aqui vai ser meu eixo X. Tá certo que esse desenho tá bem ruimzinho? Vou fazer o seguinte. Vou melhorar ele. Eu vou arrumar aqui esse pedaço. Tá? De tal forma que só fique um ponto aqui. Aqui é o nosso eixo X. Tá? Então, o que aconteceu? Esse ponto aqui é chamado vértice da parábola, ele está na origem. Tá? Então, ele está no ponto 0, 0 do nosso sistema de coordenadas. Esse pedacinho eu vou dar o valor de P. Tá? Vai ser um tamanhozinho P. Então, aqui eu vou estar notando que o Pzinho aqui nosso está sendo maior que 0. Tá? Se esse ponto está no eixo Y, ele tem coordenadas da forma x igual a 0, certo? E coordenada y igual a p. Então, está no ponto 0, p. E essa reta, pessoal, aqui existe equidistante, então aqui também vale p. Tá? Então esse aqui seria o meu ponto menos p. Né? Aqui seria meu ponto p, aqui seria meu ponto menos p, de coordenada menos p no y. Aqui, então, essa reta é o conjunto dos pontos, né? A equação é y igual a menos p. Tudo bem? Os pontos são dessa forma. Essa é a equação da reta. A gente tem essa seguinte situação. Como é que a gente vai definir a fórmula? O nosso objetivo aqui vai ser dizer a fórmula. Eu vou pegar um ponto genérico da reta. Vou pegar esse ponto aqui. Vou chamar ele de Q, por exemplo. Ele é um ponto que está na parábola e tem coordenadas x e y. Tá? O que a gente sabe? A gente sabe que a distância do ponto Q ao foco é igual à distância do ponto Q a essa reta. Tá? Então vamos lá. A distância do ponto Q ao foco, eu vou anotar aqui. Distância do ponto Q ao foco. Tá? Isso aqui, né, vem da distância desses dois, distância entre dois pontos, que vai ser a raiz quadrada. Aí você faz a diferença das coordenadas, né, x menos 0 ao quadrado, mais y menos p ao quadrado.
Bem, essa é uma formulazinha que a gente aprende. E agora a distância do ponto até a reta. Então vou olhar aqui pelo desenho. Esse pedacinho até o eixo x vale y, né, que é a coordenada y, é a altura aqui, ó. Então esse trechinho vale y e aqui vale p. Tá? Então a gente sabe que a distância do ponto Q até a reta vai ser, né, y mais p. Tá? Vou colocar aqui em módulo. Tudo bem? Porque as coordenadas poderiam ser negativas e tudo mais. E aqui ficou, esse é o valor real da distância. Os dois são iguais, então eu vou igualar isso, né? Eu tenho que a distância do ponto Q, o foco é igual à distância do Q até a reta. Então, igualando as equações, isso vai me dar raiz quadrada. Aqui já vou tirar esse zero, vai ficar x quadrado. E aqui vai ficar y menos p ao quadrado. Isso é igual a módulo de y mais p. Se eu elevar tudo ao quadrado, pessoal, isso vai ficar x quadrado mais. Aqui eu vou expandir isso aqui, vai ficar y quadrado menos 2yp mais p quadrado. E aqui vai ficar y mais p ao quadrado. Aí levei os dois ao quadrado. Então eu levei aqui e aqui. Sumiu a raiz e aqui ficou ao quadrado. Isso ao quadrado vai ser y ao quadrado mais 2yp mais p quadrado. Certo? Bom, juntando as duas informações, eu vou cancelar o que dá para cancelar e juntar o que dá para juntar. Por exemplo, são duas coisas iguais dos dois lados, eu posso cancelar isso aqui e eu posso cancelar esses dois aqui. E eu vou obter a seguinte forma, x ao quadrado igual a 4p vezes y. Esta é uma forma da seguinte situação, onde a nossa parábola tem vértice na origem, que ela passa pelo ponto 0, 0. Você pode constatar aqui que se você colocar x igual a 0 e y igual a 0, vai satisfazer a equação, porque vai ficar 0 igual a 0. Tá? Neste caso, eu estou falando que o P aqui, que é a coordenada do foco, é positiva, o desenho dela vai para cima, que a concavidade vai estar para cima. Então, quando esse número que estiver aqui acompanhando o y for positivo, a concavidade vai estar para cima. Tá? Esse Pzinho, né, ele é a coordenada do foco, mas ele é a distância do foco à origem e também a distância da origem até a reta diretriz aqui. Tá? E quando eu tenho essa equação, eu olho o valor do P, né, para saber se a concavidade vai estar para cima. E a equação da reta diretriz vai ser essa aqui. Então, assim, essa equação, toda vez que eu tiver uma equação parecida, eu vou ter o desenho nesse formato. Vamos olhar aqui dois exemplos. Tá? Então, por exemplo, no exemplo A, eu tenho a fórmula x² igual a 8y. A gente acabou de deduzir a fórmula x² igual a 4py. Então, se eu tiver aqui no exemplo A e comparar essas duas fórmulas, né, eu tenho que x² é igual a 8y e isso é igual a 4py. O que a gente conclui? A gente conclui que p vale 2, certo? Se eu venho no meu sistema de coordenadas x e y, então aqui é x e aqui é o eixo y, e eu marco p igual a 2, eu sei que o foco da minha parábola está nesse ponto 0, 2. Então esse é o ponto foco. Essa já trata-se de uma parábola que passa pelo vértice, com o vértice na origem. Tá? Então aqui está o vértice. E outro elemento interessante da parábola é a reta diretriz que passa aqui no ponto, vamos fazer aqui o ponto y igual a menos 2. Desculpa, aqui vai ser a equação y igual a menos p. Né? Então vai ser y igual a menos 2. Essa é a equação da reta diretriz. Esse ponto é o foco da parábola e aqui é o vértice. Tá? Se você quer desenhar uma concavidade um pouquinho melhor, desculpa, deixa eu só destacar aqui a reta em outra cor, para não ficar muito parecido com o eixo X, para a gente não perder aqui o eixo X.
Se eu for destacar, vamos destacar os pontos aqui, né? Vermelho, aqui é o vértice, que é a origem 0, 0. E aqui é o 0, 2. Se eu for... O que eu vou fazer? Se eu quero desenhar um pouco da concavidade, eu posso atribuir valores. Por exemplo, se eu falar que aqui o y vale... Vou pegar um número legal. Se eu falar que y vale 2, y vale 2, o x ao quadrado vai valer 16, né? Se y é igual a 2, o x ao quadrado é igual a 16 e eu tenho os pontos x igual a mais ou menos 4 como resposta, né? Então você vem aqui no 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então nessa altura aqui, eu tenho que esses dois pontos são pontos da parábola que já me ajuda a desenhar a parábola, tá? Fica mais fiel, vamos dizer assim. Então aqui seria a minha parábola, ela tem concavidade para cima, porque o P é positivo, e é isso. Agora no exemplo B, a fórmula não está diretamente igual à que a gente tem, né? Mas aí nada impede de a gente deixar ela igual, né? Então, por exemplo, y é igual a 3x², eu posso escrever isso equivalente a x² igual a 1/3 de y, e aí eu comparo com 4πy. Eu sei que 4p é igual a 1/3, né? Tá escrito aqui. E aí eu descubro então que o p vale 1/12, tá? E aí eu substituo aqui, a gente vai ter que, só esboçando mais rápido, né? Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, eu vou marcar o ponto aqui nas coordenadas, eu vou dizer que isso aqui é 1/12, aqui é menos 1/12, aqui é 1/12. O vértice também é a origem, e aí eu vou ter um desenho da minha parábola, aqui da reta diretriz, tá? Y igual a menos 1/12. Aqui é o foco, 0, 1/12. E é isso. Tudo bem? Vamos ver agora outros casos que a gente vai estudar. Se nós estivéssemos em outra situação, por exemplo, a reta, você está vendo aqui, e o foco está aqui embaixo, né? A gente traçou o plano XY, e o foco agora está no eixo X, mas na parte negativa, tá? Então a gente teria aqui também um tamanho, vamos dizer, P, e aqui também um tamanho P, né? Eles são equidistantes. Aqui o foco teria também as coordenadas, eu poderia dizer 0p, e aqui seria a equação y é igual a menos p. Só que o meu p agora é negativo, né? Não, aqui é a distância, o tamanho p, né? Seria a norma aqui. Fazendo as mesmas continhas, né? A gente vai chegar na mesma fórmula, x² igual a 4πy. Tá? Então tem a mesma cara, só que aqui o número, o pzinho, ele é negativo. E o desenho vai ser da parábola, só que a concavidade vai ser para baixo. Tá? O conjunto dos pontos que distam do foco até a reta forma essa curva aqui, que é a parábola, mas a concavidade vai estar para baixo. Então se a gente pegar, por exemplo, uma equação do tipo x² igual a menos 8y, tá? E a gente comparar as duas fórmulas, a gente vai ter que 4p é igual a menos 8. E a gente conclui então que o p vale menos 2. Então na hora de desboçar o gráfico da parábola, eu vou marcar aqui os pontos. Aqui vai ser coordenadas menos 2. Aqui eu vou marcar o menos 2, que vai ser o 2. Então eu vou ter a reta diretriz, cuja equação é y menos p, né? Então no caso vai ser menos 2. Isso aqui vai dar 2. Opa, aqui vai dar 2. Deixa eu apagar esse y aqui é 2. Tá, então a minha equação R tem a equação y igual a 2. O meu foco vai estar no ponto 0,2. E aqui o meu vértice vai estar na origem e eu vou ter uma parábola com concavidade para baixo, tá?
Então, quando eu tenho na minha fórmula o x ao quadrado, ou a concavidade vai estar para cima ou vai estar para baixo, dependendo aqui do sinal aqui do P. Tudo bem? Então essas são as duas fórmulas para a parábola quando o foco está no eixo Y. Tá? O que acontece se o foco estiver no eixo X? Bom, um pequeno resumo aqui. Quando o foco está no eixo Y, a gente vai ter duas possibilidades. A concavidade vai estar para cima ou para baixo. Tá? E aqui a equação é essa. Só vai mudar o sinal do P. Se o foco está no eixo X, como que vão ser meus desenhos? Tá, pessoal? Só vou resumir aqui para a gente dar uma olhada. Eu vou ter duas situações também. Ou ele vai estar no eixo X para esse lado, da esquerda aqui, então a minha concavidade vai estar aberta para a esquerda. Ou ele vai estar no... Aqui é o eixo X, tá? Aqui é Y. Ou então eu vou ter a seguinte situação. A minha concavidade vai estar aberta para a direita, meu foco vai estar para cá. Tá? O que depende aqui? Aqui é a mesma coisa, tá vendo que esse aqui seria o eixo X, aqui a parte negativa, seria onde as coordenadas do meu foco, que vão ser, vou colocar aqui, vai ser, aqui eu vou colocar, a coordenada do foco vai ser P0, tá? Aqui é para P negativo, e aqui seria para P positivo, tá? Mas como que fica a equação, né, nesse caso? Bom, vou fazer aqui um pouco maior. Então eu tenho aqui o eixo x, y, aqui o eixo x. Eu pego um ponto aqui, aqui vale a distância P. Então aqui é o ponto P0. E aqui eu vou marcar a mesma distância. Seria o meu menos P aqui, né? Mas aqui também vale a distância P. Eu estou no caso do P positivo, tá? E aqui passaria uma reta. A reta diretriz. Oh, meu Deus, tá certo aqui, né? Qual que é a equação dessa reta? Aqui, as coordenadas do ponto é P0. Aqui, pessoal, só o x está fixado na coordenada menos P, né? Então, os pontos aqui, o y varia, são pontos da forma cuja coordenada x é sempre menos P. Essa é a equação. A equação da reta aqui. Tá? E, enfim, como que você estudaria isso? Da mesma forma, né? O conjunto dos pontos que estão equidistantes do foco e da reta diretriz formam uma curva chamada parábola. Se você pegar um ponto aqui e pegar a distância e fazer essa conta, tá certo? Ficou bem fora de escala aqui, né? Mas se você fizer a mesma continha, você vai obter o seguinte dessa vez. Você vai obter uma fórmula do tipo y ao quadrado igual a 4px. Essa vai ser a mudança. Tá? Então aqui a gente tem que o y está ao quadrado agora. E aqui o x que está linear. Né? Tem uma de grau 1 aqui. Isso dá pela construção também. Né? Você vai ter, vamos só observar aqui, a distância do ponto Q, né, xy, até o ponto P, dessa vez vai ser dada assim, distância do ponto Q até o ponto foco, desculpa, vai ser a raiz quadrada de x menos p ao quadrado mais y menos zero ao quadrado. Então isso aqui vai aparecer x quadrado menos 2xp mais p quadrado mais y ao quadrado, tudo isso na raiz. E essa distância do ponto até a reta, que vai ser aqui, vai ser x, né, mais o tamanho de p. Então a distância do ponto Q até a reta vai ser o módulo de x mais p. E na hora que você abrir o quadrado aqui, os x ao quadrado vão cancelar, vai ficar x mais 2, vai ficar 4xp e vai ficar com um y ao quadrado. Então essa é a fórmula quando a gente tem o foco no eixo x. Tá?
E aí você vai discutir se está com concavidade para a direita ou para a esquerda, dependendo do sinal de P. Então vamos ver dois exemplos. Então a gente tem aqui dois exemplos, né, onde o y está ao quadrado. Então eu vou comparar com a fórmula y ao quadrado igual a 4px. Então, por exemplo, na letra D, né, eu tenho que menos 4 é igual a 4p. Então eu concluo que p é igual a menos 1. Certo? Esse p é negativo. Então eu sei já que a concavidade está para a esquerda. Eu venho aqui e adiciono os elementos agora da parábola. Vou fazer em azul dessa vez. O p é igual a menos 1, vou marcar aqui menos 1. E eu vou ter que marcar o ponto 1. Né? Esse p vai me dar a coordenada aqui do foco. Eu já sei então que o foco tem coordenadas menos 1 e 0. Está aqui embaixo. E a reta diretriz tem coordenadas. Tem a equação menos p. No caso é menos 1. Isso vai dar x igual a 1. Vai ser essa reta aqui. Tá? E aqui vai ser, se a gente quer melhorar aqui a concavidade, aqui é o vértice onde vai passar, né? Sempre passa pela origem. E aí você poderia, por exemplo, atribuir valores. Se eu pegasse o x igual a menos 1, né, eu estaria falando aqui, esses pontos. Então, para x igual a menos 1, eu vou obter y ao quadrado igual a 4, ou seja, o y vai me retornar valores mais ou menos 2. Então, y vai ser, vamos fazer aqui 1, 2, 1, 2. Então, eu vou ter esses pontos aqui, também a concavidade vai estar assim. Parecia uma reta, né? Vou melhorar aqui. Vai ficar mais ou menos assim. Opa! Tá? Então é isso. Isso aqui é um esboço. Se eu atribuir valor x igual a 1, por exemplo, eu vou estar falando de y quadrado igual a menos 4. Y quadrado igual a menos 4 não existe. Na verdade, então, a parábola só cresce aqui para o x negativo, que é quando faz sentido, né? Porque y quadrado é sempre um número positivo. Agora, na letra E, a gente tem a seguinte equação. X igual a 2y ao quadrado. Não está na mesma forma, a gente deixa. Então, isso aqui é a mesma coisa que y ao quadrado igual a meio de x. Comparando as fórmulas, eu tenho que 4p é igual a meio, o que me dá p igual a 1/8. Tá? Só que agora o p é positivo. Então, se você fizer aqui, né, o eixo x e y, eu anoto p aqui no 1/8. Então eu tenho que o foco é 1/8, 0, e a minha reta é x igual a menos 1/8. Tá? E aí eu tenho aqui a reta, eu tenho o foco, eu tenho a origem e eu tenho o desenho da minha parábola. Tá? Então esses são os 4 casos que a gente vai estudar.